Joyce Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quarto episódio da primeira temporada de Gossip Girl, que foi ao ar nessa quinta-feira, dia 29, e devo dizer que assim, apesar de termos boas surpresas aí, Milo, né, uma boa referência da antiga Gossip Girl, agora eu consigo entender um pouquinho mais sobre a opinião dos críticos, do que eles viram, porque eles tinham assistido até esse quarto episódio. E aí eu vou falar de todos os detalhes aqui pra vocês e discutir o que tem acontecido com essa nova Gossip Girl e o que precisa melhorar e muito. Lembrando que esse vídeo vão ter spoilers, então se você ainda não assistiu, fica aí avisado. E lembro vocês também que todas as quintas-feiras eu tô aqui falando de Gossip Girl no canal, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. Bom, gente, esse episódio, ele não foi tão agitado quanto o terceiro. Eu vou retomar uma coisa que eu tinha falado no meu último vídeo, porque ele vai ser essencial pra gente entender o que tá acontecendo aqui na série. Uma das coisas que eu tinha falado que eu tinha curtido do terceiro episódio é que ele trouxe muito a essência da Gossip Girl, da série original que a gente conhece e que cantou todo mundo e que animou a gente pra essa nova Gossip Girl, justamente porque a gente via os planos meio que entrelaçando e acontecendo ao mesmo tempo, e a descoberta de tudo acontecia no mesmo momento. Por exemplo, a troca de lugares ali no teatro e tudo mais. Só que já esse quarto episódio, apesar de ter tido fortes emoções aí, fofoca edificante que a gente adora, ainda assim ele foi um episódio mais devagar, e eu senti que o ritmo dele foi um pouquinho diferente, assim, principalmente quando a gente tem as viradas aí de alguns personagens, como por exemplo a virada da Julian. Eu consigo compreender toda a situação, ela não tinha visto o vídeo completo, entendeu a gravidade do que estava acontecendo ali, mas eu senti que toda a comoção dela, que ela falou, liguem os celulares e façam bullying comigo, coloquem em todos os lugares, etc., eu senti que foi um pouquinho, assim, forçada. Eu amo a personagem, inclusive, eu sinto que ela é a mais sensata das duas. Eu compreendo que a Julian, ela é a mais nova, né? Ela fez 15 anos nesse episódio e ela tem um fardo muito grande, né? Tipo, pô, a morte da mãe, quando ela nasceu, apesar de não ter sido culpa dela, ainda assim é um peso, um background muito grande, mas eu sinto que a Zoya, ela sempre tá muito chateada com tudo é muito pesado, assim, pra ela. Eu entendo que ela não tem a vida mais fácil do mundo, mas assim, gente, eu consigo compreender as características que estão sendo construídas na personagem, mas eu sinto que ela tem uma implicância com a Julian muito desnecessária, porque por diversas vezes ao longo desses 3 episódios, a gente viu que ela culpava a Julian por determinadas coisas, depois ela se ligava e ela continua fazendo aqui, então ela não dá o benefício da dúvida pra ela e acaba também ficando um pouco cansativa essa briga entre irmãs. Eu entendo iniciar a história aí com isso, porque eles queriam, que nem eu venho falando nos vídeos, né, uma briga entre Blair e Serena, e aí elas seriam perfeitas pra isso, mas eu espero que esse episódio ele tenha sido o último realmente pra ter essa briguinha entre elas e elas se entenderem como irmãs e seguir o que elas queriam desde o início. A grande motivação, inclusive, da Julian e trazer a Zoya pra Nova York. Eu acho que eu tinha comentado no meu vídeo anterior que o casal, né, a Zoya e o Obi, eles são um pouquinho cansativos, continua aqui. E sabe, é um pouquinho complicado, porque principalmente quando eles colocam a Zoya nesse spot de tipo, o próprio Obi ficar cansado das atitudes dela, é muito chato. E eu sinto que o Obi, ele é um personagem que ele teve uma pequena construção, né, ali no primeiro episódio, das coisas que, ele é rico, mas ele lutava pelas causas e tudo mais. Mas eu sinto que o enredo dele é muito relacionado a namorar as meninas. E aí ele acaba sendo, tipo, até o cara que, sabe, Zoya, você não é a pessoa que eu conhecia. E eu fico me perguntando onde que estão as características próprias do personagem. Em nenhum momento a gente vê ele se envolvendo com as coisas que ele gosta. É tudo sobre ele ser o namorado, fazer determinada coisa pra Zoya e a Julian ficar um pouco incomodada porque nunca fez pra ela, sabe? Então é um arco que acaba ficando um pouco custoso aí de acompanhar e que infelizmente a Julian tá inclusa, porque eu acho ela uma personagem incrível e muito
muito bem construída. Eu gosto muito das motivações dela, inclusive eu acho que ela tem uma mensagem muito importante, principalmente quando ela fala sobre ir de cara limpa. E essas coisas acabam me cativando a gostar ainda mais da Julian, porque é sempre, mesmo ela errando, ela tendo o passo certo e se desculpando e querendo ter uma relação. Eu entendo que talvez ela fique nessa posição de ser a irmã mais velha e tudo mais, e aí a série, ela coloca realmente a Zoya como a jovem que vai errar muito mais, mas ainda assim é uma personagem que eu não consegui me cativar, gente. Eu até gostei quando ela começou a se envolver ali com o grupo, e eu até tinha falado sobre ela ter um estilo diferente, e a gente não tá vendo muito mais da personagem, além dela reclamar das coisas que estão acontecendo ali na vida dela. De novo, é justificável algumas coisas nesse episódio, é um peso muito grande, mas é algo que vem sendo da personagem nesses 4 episódios. E uma coisa que eu preciso dizer, inclusive sobre essa relação da Julian com a Zoya, é que eu sinto que a Zoya acaba reprimindo coisas que a Julian deveria sentir ou construir nela também, como o lance, né, dela também ter perdido a mãe. É lógico que são pesos diferentes, mas ainda assim ela tem o sentimento do abandono que a gente ouve ela falando, mas que no final das contas, como ela sempre precisa ter a boa atitude, nunca é a Zoya compreendendo de ela também perdeu a mãe, ela se sentiu abandonada. É só a Julian vendo lá da Zoya, de ela morreu quando ela nasceu, então ela também nem teve essa proximidade com a mãe, ela não teve essa oportunidade. Então veja, ambos sentimentos super válidos, mas a gente nunca vê isso acontecendo ao contrário. Mas eu confesso que eu queria ver mais da Julian fazendo maldade, não só a maldade que ela acaba fazendo ser culpa da Luna e da Monet. Inclusive, assim, gente, elas pra mim são exatamente a essência de Gossip Girl. Inclusive porque elas e o Max, eles são os personagens que mais trazem essa linguagem do que a gente gostou lá na primeira série. Mas temos que falar sobre a relação delas com o Milo, que assim, o Milo foi a melhor surpresa que poderia acontecer. Pra quem não sabe, o Milo, ele é um personagem retirado do Gossip Girl original. Ele era o filho da Georgina Sparks, por isso o nome dele é Milo Sparks, e a gente vê as fotos dela na sala. Ele foi uma grata surpresa, e pra quem conhece, né, a Gossip Girl original, eu gostei muito, porque no momento em que a Georgina, ela era a Gossip Girl, ela tinha muito dessa pose de tipo assim, eu sou muito mais importante do que você imagina, e aí saía, tipo que nem ele falando ali, né, pra Zoya, que dá o Google aí no meu nome, eu não sou qualquer criança e tudo mais. Então assim, foi realmente muito legal como ele foi introduzido, como ele foi reaproveitado. Me pergunto se eles vão utilizar mais do personagem, e devo dizer que ele é um excelente personagem, inclusive pra roubar a Gossip Girl, porque a gente viu, né, que ele tem muito conhecimento de informática. Nesse episódio eu senti que eles podem ter começado a construir uma narrativa para que os professores não sejam sempre a Gossip Girl, como a gente vem achando aqui ao longo das últimas semanas, ou desde quando estreou, né? Aqui a gente vê que a Kate se distancia, e eles falam muito sobre focar no futuro, que a Gossip Girl é um negócio que tá acontecendo agora. Então assim, me conforta um pouco, ou são pistas que eu quero acreditar, porque eu ainda não consegui comprar esse enredo todo dos professores, até porque eu não acho que ele foi algo bem construído, sabe? Porque, inclusive, eu recebi muitos comentários de vocês falando que a vida dos professores é a Gossip Girl. Então, por isso que nesse episódio especificamente foi muito legal ver que a Kate, ela realmente escreve o texto dela e pode realmente ser uma escritora e ser realmente importante, e não, a Gossip Girl não ser a coisa mais importante que ela vai fazer na vida, e assim eles conseguirem tirar todo esse arco. Então, bem provavelmente eles podem acabar utilizando o Milo pra conseguir a Gossip Girl, e aí ser mais um easter egg, mais uma referência da primeira Gossip Girl, porque a Georgina também roubou a Gossip Girl dessa forma. Então fiquem de olho, não acho que esse personagem veio só pra esse episódio ou fazer uma referência. Eu acho que ele pode ser bem importante aí pro que a gente tá vendo nessa história. Agora, outro arco que eu não posso deixar de falar é sobre o Aki e a Audrey, né? Porque eu tinha falado no meu vídeo anterior que eu achava que eles tinham resolvido super bem e tudo mais, mas no final das contas eles estavam evitando conversar sobre a relação. E eu achei muito interessante porque cada um, né, acabou desabafando com um amigo. Então a gente via a Audrey conversando mais ali com a Julian, e o Aki conversando assim mais ou menos
com o Obi, apesar de que ele não falava realmente com quem ele tinha ficado. Até agora o Obi sempre fala assim, porque você beijou uma garota, a garota que você saiu e tudo mais, porque ele nunca falou abertamente da sexualidade dele. Inclusive, ele tá se entendendo, né? Aqui a gente vê nesse episódio que, por mais que a Julian tenha falado com todas as letras pra Audrey, vai perguntar pra ele se ele é gay, se ele é bi, só assim pra você descobrir. E ela precisou criar toda uma situação pra entender que, de fato, ela nunca perguntou e que era muito mais sobre ele e que é algo que ele tá descobrindo. Acaba afetando ela porque eles têm uma relação conjunta, mas que é uma momento de muita descoberta. Eu gostei muito, eu acho que eles tiveram uma sensibilidade legal nessa conversa que eles tiveram, mesmo que tenha acontecido essas briguinhas, né, assim, entre eles, um provocando o outro, um não conseguindo falar com o outro. Mas uma coisa que eu achei muito legal é o tempo que o personagem tem pra entender o que tá acontecendo, que é bem diferente do que eu tinha falado da Julian ali na virada, né, da personagem, que são viradas que acontecem muito rápido. Tipo, ela faz a maldade e depois ela fala, não, o que eu estou fazendo não é certo, e começa um discurso, entendeu? Então aqui eu sinto muito mais naturalidade em você realmente errar e entender o que você está fazendo é errado e assim você se desculpar e ter a atitude certa. Então não é algo sobre o personagem, é sobre a escrita de como são feitas essas viradas. E pelo caminhar da carruagem, eu acredito que bem provavelmente eles não façam o trisal que muito se especulava desde os trailers, né? Porque bem provavelmente a gente vai ter esse desenvolvimento do arco dele se descobrindo e tudo mais, mas aqui a gente viu que o Max, ele realmente vai ter esse lance aí com o professor. Vai ser algo que não vai ser muito aberto, né, pra escola, então bem provavelmente o Max não vai poder ficar falando, mas eu acho que ele vai ser realmente um relacionamento a ser investido, no sentido assim, vai ser conturbado, porque a gente tá falando de uma relação com o professor. A gente já tinha visto na Gossip Girl antiga, que já tinha rolado, já tinha citado isso, inclusive lembrei o nome da professora, era Miss Carter, o Dan e a Miss Carter. Então eu vejo aqui essa construção do professor e do Max como algo realmente que foi bem construído, porque a gente via que tinha uma preocupação, a gente tinha visto isso no final do terceiro episódio, né? E a gente vê a preocupação dele, né, com o Max nesse episódio. Ele realmente se preocupa, e aí a tensão que existe entre eles é algo que acontece ali no último episódio. Quero ver como que eles vão lidar com toda essa tensão aí na escola. E devo dizer que, além da Julian, o Max é um dos personagens que eu mais tenho gostado de acompanhar aqui na série, porque eu acho que ele tem uma construção muito interessante, porque muita gente comparou ele com o Chuck Bass pelo estilo, mas eu sinto que ele é muito mais autodestrutivo pro lado ruim, porque o Chuck Bass, ele tinha toda uma pose, né, de eu sou o Chuck Bass, e aí ele tinha atitudes autodestrutivas, mas nem sempre era de se colocar no fundo do poço. Então toda a grandiosidade e a liberdade que o Max tem, tanto na vida quanto sexualmente e financeiro, são coisas que ele pode sim se beneficiar, mas também são coisas que colocam ele muito pra baixo. É algo bem autodestrutivo que o personagem tem. Até porque a gente vê que o personagem, ele tem um pai que realmente fala que tudo era culpa dele. E assim, apesar de toda a situação sim ter acontecido por culpa, né, do Max, a atitude é completamente do pai. O pai que estava procurando gente para trair. Em algum momento isso iria acontecer, independente do Max mostrar isso. Então a gente vê que a gente tem um adulto em casa, né, que seria o exemplo dele, que não assume a própria culpa. Então muito dessa autodestruição do Max também vem da criação dele. A culpa que ele acaba levando quando não deveria ter um peso tão grande. Mas uma das coisas que eu gosto do Max é que justamente por ele ser esse power boy, a gente vê que no final das contas é tudo um sofrimento escondido. É uma solidão que o personagem tem. E uma coisa que eu não posso deixar de falar é mais uma observação. Gostei muito da participação da Nokia, porque isso lembra muito das séries dos anos 2000. Eles costumavam trazer muitos artistas que faziam sentido pra época, e fico muito feliz que Gossip Girl traga essa linguagem. Não é algo que a gente vê muito nas séries hoje em dia. A gente vê muito mais a trilha sonora fazendo sentido. A gente pode ouvir tipo Dua Lipa nesse episódio, mas é muito legal ter a presença
presença do artista ali. Então foi um toque muito legal que eu gostei desse episódio. Assim, gente, é um episódio que tem pontos positivos, como eu falei, a grata surpresa do Milo, a gente também tem aí participação de artistas da atualidade, tem construção de personagens que são importantes e devem ser desenvolvidos, tem os personagens que a gente já cativa mais, mas tem algumas coisas que narrativamente falando da série tá pecando bastante e acaba sendo um pouquinho custoso. E uma das grandes coisas é a construção da Gossip Girl, que realmente ficou meio que jogado. A gente compreende a motivação inicial, mas é algo que perpetua e não tem tanta sustentabilidade nesse argumento inicial. Então eles realmente precisavam desenvolver algo melhor aí, porque o fato de ser professores já é algo bem negativo e a falta de construção de dar continuidade no que tá acontecendo, mesmo que eles coloquem a Kate ali falando, será que a Gossip Girl vai ser a única coisa que eu vou ser boa de fazer? Ainda assim eu não acho o suficiente. Entendo os críticos, como eu falei no meu último episódio, que foi o que eu mais gostei, ele foi um episódio excepcional, porque a gente teve 2 mais devagares, que era pra construção dos personagens, tanto dos primários quanto secundários, e o terceiro foi muito legal e eu achei que eles iam manter o ritmo, mas esse 4º episódio ele foi mais pacato e ele acabou se sustentando no easter egg. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio, o que vocês mais gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês estão achando dos personagens, da construção de todos eles, de uma forma geral. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!